E aí pessoal, tudo bem? Seguinte, então agora a gente vai falar de filosofia, também um conteúdo que a gente já viu, vamos abordar um pouquinho, relembrar um pouquinho de novo, e parte disso é o que estará na trilha, considerando também algumas atividades que vocês estão fazendo, algumas delas inclusive já começaram em aula. Então esse vídeo é mais para relembrar, para tentar ajudá-los. E a gente está falando bastante nesse ano sobre a mitologia. Agora justamente a gente iria sair dela. A gente já está começando a estudar o rompimento que os gregos têm com a mitologia. E por que eles romperam? A partir do que começa a ter o interesse por explicações filosóficas? Justamente para tentar dar explicações racionais aos fatos que muitas vezes a mitologia ou não dava conta ou era uma explicação um pouco contraditória. Afinal, as pessoas começaram a desconfiar que, poxa, choveu muito, é castigo lá do deus Poseidon. Algo muito ruim aconteceu na minha vida, a culpa não é minha, é porque Zeus que é assim. Então a mitologia ela começou a se contradizer e surgiram os pré-socráticos, depois o próprio Sócrates, que começaram a questionar e botar em xeque a mitologia grega, que, vale dizer, a gente vai ver isso daqui a pouquinho melhor, mas a mitologia grega não quer dizer com isso que ela tenha que ser posta na lata do lixo, não. Tanto que Sócrates e Platão, de forma alguma, menosprezavam a mitologia grega. O Sócrates e o Platão, eles entendiam que a mitologia grega podia dar algumas explicações para entender aquela sociedade na qual eles estavam inseridos e que era preciso olhar também para a mitologia grega para compreender a filosofia. Afinal, a filosofia foi beber daquela fonte. A filosofia era retrato, em parte, daquilo. Era impossível esquecer tudo o que havia acontecido até então na Grécia Antiga. Portanto, não esqueçam dessa informação, Sócrates e Platão não ignoravam nem menosprezavam a mitologia grega. A questão é, quando foi o corte temporal entre a mitologia e a filosofia? Houve um momento onde a mitologia e a filosofia andaram separadas? Se separaram? Bom, há mais de uma tese sobre isso. Uma delas é de Homero, escritor Homero, que escreveu façanhas épicas, pois tem sugestões para falar sobre isso, como por exemplo a Odisseia de Homero, a Ilíada de Homero, a história de Helena de Troia, do cavalo de Troia. Tudo isso está retratado num livro de Homero que mistura elementos filosóficos e mitológicos. Então, para boa parte das pessoas, o corte se deu aí. No momento em que Homero uniu os dois conceitos e que aí então a filosofia teria substituído a mitologia. Porém, há algumas pessoas que entendem que a filosofia grega surgiu como um milagre. Um milagre. No dia seguinte as pessoas acordaram e começaram a filosofar. O chamado milagre grego, né? Inclusive, página 12 de vossos livros, encontrarão esse texto de um cara chamado Platão, aonde ele retrata exatamente a condição humana, que é dividida em partes. Uma das cabeças dessa carruagem seria a alma humana, outra seria a mitologia, ou seja, uma seria mais para o lado filosófico e outro mais para o lado mitológico. Leiam, página 12, vocês vão gostar e provavelmente entenderão melhor aquilo que a gente está falando hoje. O que eu quero ressaltar ainda, pessoal, é que os gregos eles têm uma virtude com relação a outras mitologias, como por exemplo a mitologia nórdica.
porque os gregos submeteram a sua mitologia a uma análise científica e foram entender quais eram os elementos importantes da mitologia grega. Tanto que até hoje a mitologia grega é usada em vários exemplos, como na psiquiatria. O mito de Édipo é utilizado na psiquiatria e nasceu com a mitologia grega. Portanto, os gregos tiveram a virtude de fazer uma análise científica da sua mitologia. E por isso, não esqueçam do que eu vou falar agora, é que a mitologia grega é uma das bases do pensamento ocidental. A filosofia grega também, com certeza, mas a mitologia grega também faz parte disso, junto com o direito romano e com a moralidade judaico-cristã. Para terminar, eu gostaria de dar duas sugestões a vocês, já que estamos com um certo tempo ocioso. Primeiro, o filme Alexandre o Grande, que retrata a história desse importante imperador romano no período que nós estamos estudando, aliás, período um pouco anterior, né, ao Sócrates e Platão, período pré-socrático, e um filme importante, justamente do Homero, que a gente falou aqui, que pode ser o ponto de corte entre a mitologia e a filosofia, que é Troia. Troia, que é um trecho, vejam bem, é um trecho de uma das obras de Homero, talvez o trecho mais famoso, que conta justamente a história de Helena de Troia. Certo, amigos? Até mais ver.